Como sempre, Kátia. Meu espírito protetor. A gente tá, eu e a Leide, e mais uma companheira de outro centro, do SECAC, a gente está fazendo um estudo de evangelização e a gente está fazendo um estudo do livro A Evangelização no Mais Além. Ontem, toda segunda-feira a gente está fazendo. E eu amo esse livro, né? Como evangelizadora, eu amo esse livro. E acho que a Leide está amando também. E a gente tem noção nesse livro, né, Leide? A gente tem noção de como o nosso trabalho é amparado pela espiritualidade. É um livro voltado para a evangelização espírita, mas todo trabalhador de casa espírita deveria ler esse livro, que é gigantesco o amparo, gente. A gente não tem noção de como que a espiritualidade trabalha para que a gente dê certo, para que o trabalho dê certo. A gente atrapalha bastante, viu? A gente é muito mestre em atrapalhar, mas eles são de uma dedicação, assim, representando uma misericórdia de Deus que a gente não faz ideia. Todo mundo deveria ler esse livro, viu? É esse aqui, ó, A Evangelização no Mais Além. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ih, eu tô desfocando aqui para vocês. Ah, ué, como que Será tá? que a gente acha em PDF? Em PDF não tem, só Não. não tem. Só tem vendido mesmo. O Tá André bem. pediu para o André catar para mim, mas não tinha, né, amigo André? Esse não tinha. Só tem esse daqui, Diretrizes Apostólicas, que é do mesmo autor. Não tá dando para ver, deixa eu desfocar aqui. Ah, esse aqui, ó, é do mesmo autor, Diretrizes Apostólicas. Esse aqui consegue em PDF, o André conseguiu. Mas esse aqui, a Evangelização no Mais Além, que é o que eu estou falando, não consegue em PDF. Mas é muito bom, maravilhoso. Mas vamos lá para o nosso estudo. É, Semana passada, nós paramos aqui, ó. Evangelização mais além, né? A evangelização no mais além. A Ah, é. evangelização no mais além. Procurar no Amazon. Mais além. Ok, obrigada. Ah, não. É, então, nós paramos semana passada, nós vimos esse trecho aqui. O que estava acontecendo aqui? Depois que Ananias retomou, devolveu a visão para Saulo, eles sentaram e Ananias começou a contar para Saulo, a pedido do próprio Saulo, sobre Jesus, né? E Ananias começou a contar sobre o primeiro contato dele com Cristo, falando que ele tinha ido a Jerusalém por motivo das festas, da época. E aí, chegando lá, ele já tinha ouvido falar daquele Jesus Nazareno. Então, vendo ele passar ali naquele martírio dele, ficou curioso e seguiu a multidão até o monte que Jesus foi crucificado e acompanhou aquele processo ali todo da crucificação. Que se sentiu muito tocado e depois da crucificação, é, todos passaram por um período de angústia, né? Onde ele coloca aqui, ó, daí a 3 dias, ainda sobre o peso daquelas angustiosas impressões, eis que lhe chega a nova alvissareira de que o Cristo havia ressuscitado dos mortos para a glória eterna do Todo-Poderoso. Então, tendo essa notícia, ele se sentiu motivado a procurar Simão Pedro para conhecer melhor a personalidade de Jesus. E com esse contato de Pedro, tendo contato com os ensinamentos do Cristo, ele se sentiu completamente tocado, voltou para sua cidade, que era Emaús, se desfez de todos os seus bens e voltou, regressou para se unir a Simão Pedro e os demais discípulos e se dedicar ali, como eles chamavam, se associou a Pedro nas primeiras atividades da Igreja do Caminho. Caminho aqui entre aspas, porque era assim que eles eram chamados, né? Os homens do caminho.
porque naquela época ainda não existiam, eles não eram chamados ainda de cristãos, eles vão ser chamados um pouco mais à frente, a gente vai ver quem foi que batizou o nome de cristãos, né? Mas até ali eles eram chamados de homens do caminho. E nós comentamos, né? Eu até, na hora que eu falei, que quando eu li esse trecho, a Kátia até falou que também na mesma hora, lembra, Kátia? Eu falei assim, gente, quando eu li essa passagem falando que Ananias se sentiu tocado, retornou a Emaús, se desfez dos seus bens para regressar e seguir com Simão Pedro na igreja do caminho, eu me lembrei da passagem do jovem rico, né? Que ele fez justamente o que o jovem rico não conseguiu fazer. Quando, quando o jovem rico pergunta para Jesus, né, o que ele faria para alcançar, para ter vida eterna, e aí Jesus falou que era para ele cumprir os mandamentos, e aí ele pergunta quais os mandamentos. Eu li semana passada, né, eu não vou reler agora, porque eu li esse trecho do Evangelho de Mateus na semana passada. Está lá no capítulo 19, versículo 16, de 16 a 21. E aí o jovem rico fala, mas eu já cumpro os mandamentos, né? E que mais eu preciso? Aí Jesus falou para ele: vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Vem e me segue. Então o jovem rico saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. O que o jovem rico não conseguiu fazer, Ananias fez. Foi lá, vendeu os seus bens e voltou para seguir a Igreja do Caminho. Ah, fala, Andréa. Por coincidência, no sábado, eu estava participando lá do Evangelho de Lucas. A Ana Simon conhece, né? É um estudo sequenciado do Evangelho de Lucas. E estava nesse sábado uma perícope que tem tudo a ver com isso, que é intitulada A Vida dos Primeiros Cristãos, que está em Atos, capítulo 2, versículos 43 ao 47. E em determinado momento ele fala que eh, todos os que criam estavam no mesmo lugar e possuíam todas as coisas em comum. Vendiam as propriedades e os meios de subsistência e os distribuíam entre todos, conforme a necessidade de cada um. É muito legal essa passagem, né? Como era toda uma grande família. E o, eu fiquei pensando, né? Que ainda a gente dá muita desculpa, né? Não, mas não é bem assim, não é vender todas as propriedades, né? Mas eles vendiam literalmente tudo para o bem comum, né? Para viver numa sociedade. É claro, hoje em dia, que tudo hoje em dia é polarizado, tudo vira polêmica. É capaz de pensar, não, Lucas é comunista por falar isso, né? Mas era o estilo de vida dos primeiros cristãos, né? É, o propósito deles era muito, assim, muito maior, né? Mas, de fato, André, a gente falou na semana passada muito sobre isso que você está falando, comentando, né, sobre como é difícil a gente imaginar isso na nossa vivência de hoje, porque a gente é muito apegado. Mas a gente até falou aqui muito, não sei se vocês conseguiram ver, do Profeta Gentileza. Você reparou, André, que a gente colocou lá um monte de coisa, a Eu, Paola colocou um eu monte de vi, coisa. mas eu não cheguei a assistir. Eu vi que a Paula colocou. Então, ela colocou um monte de coisa lá, depois eu li tudo. Gosto muito da história dele, né? E ele fez isso. Ele vendeu os bens dele, vendeu não, ele deixou para trás, porque ele tinha filhos, ele deixou para trás e foi viver uma vida só dedicada a disseminar o amor e a gentileza, né, nas pessoas, como ele era chamado do profeta gentileza. E, de fato, a gente é muito apegado hoje em dia, né? A gente não consegue, mesmo a gente precisa nem falar de se dispor dos bens dessa forma, ir lá e se dispor de todos os seus bens. A gente, às vezes, coloca empecilho para se dedicar a uma tarefa no bem. Não precisa nem falar de dispor dos bens. Para se dedicar simplesmente a uma tarefa no bem, a gente já coloca empecilho, a gente não consegue se desapegar da viagem, do passeio, de estar com a família, né? Fala, amiguinho. Não, é por causa que no sábado,
um dos convidados estava comentando, não, não é bem assim, né? Aí eu lembrei de você falando do perdão, do amar os inimigos. Ah, Que também sim. a gente adora falar, ah, não, mas não é amar assim, né? A gente adora criar subterfúgios para não viver o evangelho, né? É, a gente adora trazer o evangelho para nossa inferioridade moral ainda, né? Em vez da gente enxergar ele lá em cima como tem que ser enxergado e reconhecer a nossa incapacidade ainda, a gente traz ele para baixo, fala, não é bem assim, não é assim que tem que ser, para a gente poder não se sentir tão mal assim, né? E você pensar, esse versículo, essa passagem também do Paulo Estevão, é um incômodo naquelas pessoas que ainda preferem uma teologia da prosperidade, que pensam que a vida é barganha com Deus, é ter, enfim, e querem pregar um Jesus que vem na abundância da prosperidade material, né? Que ele fala Sim, da vida em abundância, muitos se pregam que é a abundância material, né? Enfim. sim, muitos e se agarram nessa filosofia. E aí é muito triste, porque aí você vê núcleos religiosos. Ah, o Ricardo. Oi, Ricardo. Ah, também cheguei atrasado, Ricardo. A gente vê núcleos religiosos, eu acho isso muito triste. Focando muito nisso, na prosperidade material, né? Ah, Só tem isso. prosperidade material, felicidade plena, que também é uma ilusão, né? A gente está no mundo de provas e expiações, todos, se a gente não está aqui em missão, eu não estou em missão, eu estou em provas e expiações. Se a gente não está aqui em missão, a gente vai pelas dores. E tem núcleos que colocam a felicidade também como uma bênção de Deus. Se você tem uma família perfeita, se você é próspero, é porque Deus está te abençoando. E quando não está, a fala é: Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, tua vida vai prosperar, tua vida vai prosperar. Isso é triste, porque a pessoa tem dores que a gente tem que passar. E aí, Deus não está me abençoando por quê? O que eu fiz de errado? Né? Se o meu chefe religioso falou que Deus ia me abençoar e não está me abençoando, o que eu estou fazendo de errado? É o pensamento, né, que deve vigorar nesses corações. Mas, enfim, a gente está numa doutrina que fala para a gente que prosperidade que Jesus pregou não era material, era espiritual. A vida em abundância é uma vida pautada nos ensinamentos de Deus, trazido pelo Cristo. É abundante do ponto de vista da nossa conexão com Deus, né? Das escolhas que a gente faz para a nossa vida pautado nessa espiritualidade e não numa prosperidade material. E uma doutrina que fala para gente que a dor faz parte, é um instrumento de despertar, de transformação, e todos nós vamos passar pela dor, né? Então, é difícil, mas eu prefiro acreditar nisso, né? Gente, Do, vocês do não que. sabem, a Paola me mandou o evangelho, me mandou todos. Oh, meu Deus, obrigada, Paola, obrigada, minha santa. Ela me Mandou me Todos mandou não, todos. Ana, ainda faltam alguns capítulos. Eu não sei se são só 14, não. É do porque tem livro. uma. Então, tem uma evangelizadora lá do Eurípides que está digitando esse livro, Evangelização no Que Mais Além. legal, meu Deus, mas já 14 já está, meu Deus, E aí, quando ela for mandando, eu mando os outros. Você quer também, Elaine? já dá uma iniciação perfeita para mim, minha irmã. Meu Deus, gratidão. 17 capítulos. Ah, Olha Não, só, falta ela já me pouco. mandou 14. eu tenho, obrigada, amor, mas eu tenho, são 17 capítulos, falta só um Se pouquinho. quiser, eu peço aqui. A gente está estudando também, ó. Ó, Maravilhoso, né, Paola? Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, Paola, obrigada. Nada. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo o vídeo do nosso estudo que eu faço com a Leide para vocês assistirem. Eu quero sim, vai Eu ser muito quero. bom. Tá, eu Obrigada. vou colocar então no grupo. É, vamos lá então, vamos prosseguir. Eu acho que essa parte aqui nós vimos semana passada. A essência dos ensinamentos do Cristo vitalizaram-lhe o espírito. Os achaques da velhice haviam desaparecido. Logo que João e Filipe chegaram a Jerusalém,
para cooperar com o antigo pescador de Cafarnaum, com Pedro, né, no caso, na edificação evangélica, combinaram sua transferência para Jope, a fim de atender a inúmeros pedidos de irmãos desejosos de conhecer a doutrina. Então, o que eles estão falando aqui? Ananias foi para Jerusalém e ficou com Pedro. Depois chegou João e Filipe. Quando João e Filipe chegaram e ficaram com Pedro, Ananias foi para Jope. Ali estiveram até que as perseguições intensificadas com a morte de Estevão obrigaram-no a retirar-se. Então, eles se retiraram depois. Saulo bebia-lhe as palavras com singular elevo, como quem franqueava um mundo novo. A referência às perseguições avivava os remorsos acerbos. Em compensação, a alma estava repleta de votos sinceros, votos sinceros promissores de uma nova vida. Então, toda vez que Ananias se referia às perseguições, ele reavivava nele o sentimento do remorso, porque ele sabe que ele teve grande importância nessas perseguições, né? A gente vai ver assim uma passagem muito emocionante. Quem já conhece o livro já viu. Quem não conhece vai ver, né, com mais detalhes, que ele vai passar por essa situação de uma forma um pouco mais profunda quando ele se encontrar no deserto com Prisca e Áquila. Né? É uma passagem emocionante demais em relação a isso. Não vou dar spoiler sobre o que é, mas tem a ver com essa questão do remorso dele em relação à perseguição que ele foi um dos iniciadores. É verdade, dizia enquanto o narrador fazia longa pausa. Vinha Damasco com outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém. Outorga é autorização, né? Mas fostes vós que chegastes com outorga de Jesus e a ele me jungiste para sempre. Se vos algemasse, na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte. Vós, salvando-me do pecado, me transformastes em escravo voluntário e feliz. Por algumas vezes, Saulo vai se referir a escravo de Jesus, né? Ele tomou essa fala e ele vai se dirigir algumas vezes sobre ele próprio nas cartas, se referindo a escravo de Jesus. Ele aqui assumindo, né? Ele é muito verdadeiro, né? Um coração muito verdadeiro. Apesar de tudo que a gente viu, né, do comportamento dele, algumas questões a gente não pode falar que ele não era, né? E ser verdadeiro é, é uma característica dele. Ele já aqui reconhecendo que veio a Damasco para prender Ananias, mas que foi o próprio Ananias que libertou ele. É, E aqui em cima, mais para frente, a gente vai ver que desde então ele já colocou firme convicção no coração dele do que ele faria. E foi o que ele fez até o final. Ananias sorriu, sumamente satisfeito. Como não ficar, né, satisfeito com vendo um Saulo desse jeito? Saulo pediu-lhe então falasse de Estevão, no que foi atendido com solicitude, porque ele esteve em Jope, né, Ananias. Em seguida, pediu informes da sua viagem de Jope a Jerusalém. Com muita prudência, desejava do benfeitor qualquer alusão a Abigail. Formulando o pedido, fê-lo com tal inflexão carinhosa que o velho discípulo, adivinhando-lhe o intuito, falou com brandura: Não precisarás confessar teus anseios de moço. Ele sabia, né, que Saulo era o noivo de Abigail, porque ele ficou com Abigail, e no momento que Abigail estava acamada, eles conversaram muito. Ele falou para Abigail sobre Jesus, relembrando esse espírito que era Abigail, relembrando Jesus, né? Então ele sabia
do noivado dela com Saulo. Leio em teus olhos o que principalmente desejas. E aí ele começou a contar. Entre Jope e Jerusalém, descansei muito tempo na vizinhança de um compatrício que, apesar de fariseu, nunca privou os empregados de receberem as sagradas alegrias da Boa Nova, que ele está falando de Zacarias e Ruth, né? Esse homem, Zacarias, tinha sob seu teto um verdadeiro anjo do céu. Era a jovem Abigail, que depois de receber o batismo de minhas mãos, confessou que te amava muito. Imagina a emoção de Saulo ouvir isso, né? Confessou que te amava muito. Falava do teu amor com ternura ardente e muitas vezes me convidou a orar pela tua conversão a Jesus Cristo. Olha que bonitinho, né? Olha, André, você que é apaixonado pela Abigail, olha que bonitinho. Ananias falando que ela convidou ele a orar para que Saulo se convertesse a Jesus. Saulo ouvia emocionado, e após ligeiro intervalo em que o amoroso velhinho parecia meditar, voltou a dizer como se falasse consigo. Sim, se ela ainda vivesse. Ananias recebeu a observação sem surpresa e acentuou. Desde que se aproximou de mim, notei que Abigail não ficaria muito tempo na terra. Suas cores esmaecidas, o brilho intenso dos olhos falavam-me de sua condição de anjo exilado. Mas devemos crer que ela viva no plano imortal. E quem sabe, talvez suas rogativas aos pés de Jesus hajam contribuído para que o Mestre te convocasse à luz do Evangelho às portas de Damasco. Aqui um pensamento, ali uma reflexão de Ananias, que não é nem um pouco difícil de ter acontecido, né? E de fato, Abigail era um espírito iluminado, né? Ah, mas ela viva, André colocou aqui. Mas ela vive. É impressionante, né? Eu comentei porque ele falou, se ela ainda vivesse, aí eu falei, não, Saulo, ela ainda vive, ela tá do seu lado aí, não tá vendo? Ah, pois é. Olha, é impressionante. Quando eu li o Boa Nova, a primeira vez, eu fiquei impressionada de ver como que Jesus falava claramente sobre a vida após a morte com os discípulos, né? Como ele era muito claro em relação a isso. E aqui a gente vê também, né, Ananias falando sobre isso. Ela viva, devemos crer que ela viva no plano imortal, né? Como eles falavam claramente sobre isso. Quer falar, André? Não. Não? Vamos lá, vamos prosseguir. O velho discípulo do caminho estava comovido. Eita, deixa eu puxar para cá. Pronto. Recebendo aquelas carinhosas evocações, Saulo chorava. Compreendia, sim, que Abigail não poderia estar morta. A visão de Jesus redivivo bastava para dissipar-lhe todas as dúvidas. Certamente a escolhida de sua alma apiedara-se de suas misérias, rogara ao Salvador com insistência, socorresse o espírito mesquinho. E, por venturosa coincidência, o mesmo Ananias, que lhe havia preparado o coração para as bênçãos do céu, estendera-lhe igualmente as mãos amigas, cheia de caridade e perdão. Agora pertenceria para sempre àquele Cristo amoroso e justo, que era o Messias prometido. E assim, Saulo, depois Paulo, né, já escrevendo as cartas, ele vai colocar todas essas ideias desse Cristo planetário, dessa existência, né, dessa sobrevivência do espírito, da existência do mundo espiritual. E é muito interessante ver como ele coloca essas coisas.
Eu tô lendo um livro do Haroldo. O Haroldo, o André brinca, né, que ele está prometendo a tradução, tá prometendo a tradução das cartas já faz uns 10 anos, né, amigo? Pra mais. Para mais, né? Tá prometendo essa tradução das cartas aí já faz um tempo. Porém, ele fez um estudo sobre as cartas de Paulo. E quem acompanha o estudo dele faz um compilado lá do estudo dele, e eles publicaram um livro sobre esse estudo, e é o livro que eu estou lendo. Então, ele dá umas pinceladas lá nesse livro sobre alguns termos chaves das cartas de Paulo, que ajudaram muito a entender o sentido da mensagem das cartas. E é muito interessante ver a abordagem dele sobre isso, porque, de fato, os termos que ele coloca lá dá para a gente ter uma noção de que como Paulo, né, já Paulo de Tarso, falava de fato sobre o Cristo planetário, sobre a sobrevivência, né, do espírito, é, a morte. É interessantíssimo isso, mas a gente está aguardando ansioso a tradução, né, amiguinho, por completo. Você levantou a mão para falar? É que eu ia comentar que eu acho Ah, que quando ele fala que a visão de Jesus redivivo bastava para dissipar-lhe todas as dúvidas, eu acho que é um belo exemplo da fé raciocinada. Da fé aliada ao raciocínio, no sentido de, ó, sim. faz sentido isso que ele tá falando, né? Abigail tá viva, porque se eu vi Jesus que morreu na cruz e ele estava vivo, então certamente também a minha noiva também tá viva, né? Então ele usou da lógica para chegar à conclusão, né? Aí eu acho que é um bom exemplo da fé raciocinada. Também acho, amigo, muito boa observação. Também acho. E, assim, é difícil, né? Você vê como que Saulo estava muito à frente do seu tempo, né? Porque era difícil essa visão, naquela época, né? Sobretudo da forma como eles estudavam os textos, não é isso, amigo? Como eles estudavam os textos, era muito difícil para eles terem essa visão. Mas Saulo, com essa inteligência, essa capacidade que ele tinha, de fato, ele teve ali uma fé raciocinada. É um belo exemplo de fé raciocinada. Coisa que até hoje é difícil, né? Porque a gente mesmo estava falando agora, né? Tem coisas que nem os espíritas ainda conseguem ampliar essa fé raciocinada, né? Tem muitos, por incrível que pareça, tem muitos dogmas dentro da doutrina espírita, viu? Né? Muitos dogmas dentro da doutrina espírita. E é justamente a doutrina que prega a fé raciocinada, né? Eu já havia falado para vocês um tempo atrás, quando a gente foi para a época da pandemia, e a gente migrou os trabalhos para esse formato de online, alguns trabalhadores da casa espírita falavam que não, o trabalho online, por exemplo, irradiação, né? A distância não ia funcionar, porque precisa da casa, porque precisa de não sei o que lá. Com todo respeito a esses colegas, isso é uma ausência de fé raciocinada. Porque se você estudar e juntar o Lé com o Cré, você vai ver lá que a presença física, né, não é o essencial. O essencial é o poder do pensamento, a conexão com a espiritualidade. É saber se preparar, se conectar, fazer o preparo todo certinho, né? É a falta de fé raciocinada que a gente ainda tem. É Jesus falando para a mulher samaritana: haverá um dia que Deus será adorado em espírito e em verdade, não naquele monte, não naquele outro, né? Não, Exato. não em templos de pedra, mas no templo do coração, né? É claro, a gente ainda precisa dos templos de pedra como um impulso, né, para nossa comunhão com Deus, mas nada impede de a gente ter nosso centro particular dentro do nosso coração, né? Que essa que é a meta, a gente viver integralmente dentro desse centro no nosso coração, né? Pois é. E ter a Uma das capacidade de entender que a doutrina espírita veio como uma chave de revelação para a gente, mas na verdade a doutrina espírita ela não tinha, já falei isso aqui outras vezes, né? Vou repetir. Ela não tinha que ser entendida como uma religião, ponto final. Porque
o sentido de religião dela é apenas de religar a gente a Deus. Porque, na verdade, ela é um exercício do pensar, né? Traz para gente o esclarecimento de muita coisa que antes não a gente não tinha capacidade de entender, para que agora a gente possa ter a capacidade de entender e nos transformarmos através disso, né? Mas a gente transformou a doutrina espírita em mais uma religião, cheia de características de qualquer outra religião, né? Tem que ir no centro, tem que tomar água fluidificada, tem que tomar passe, tem que não sei o que. E o trabalho íntimo, que é o principal, a principal mensagem, é essa, que é o que o André está falando, é o trabalho íntimo que a gente faz em qualquer lugar. O nosso templo principal é o nosso templo íntimo, né? E isso a gente não conseguiu trazer ainda vivo para dentro de nós, né, amiguinho? Fala. É que eu acho que alguns espíritas acostumados com outras religiões acham que o espiritismo é a finalidade da existência, mas não é a finalidade, é só um auxílio para ajudar nessa caminhada, né? É um meio para atingir, tal como outros meios, né? Por isso que o espiritismo não é melhor que nenhuma outra religião, né? Mas não é a finalidade da existência, né? É só esse auxílio para te nessa caminhada, né? Que a gente deve percorrer com nossas próprias pernas, né? É, E verdade. quanto aos tratamentos à distância, nós já temos testemunho de o Também. quanto foi sucesso. Foi há 3 anos e meio, né, foi criado, né, através do Brito, quer dizer, o Brito, coitado, não teve opção, teve que assumir a responsabilidade, mas quando foi criado, o Brito era só mesmo um convidado. Mas, de qualquer forma, e ele foi obrigado a assumir, mas já tem 3 anos e meio. Se vocês soubessem quantos testemunhos, sabe, de visão, de melhora, de incrível, incrível. E cada um em seu país, em seu estado. Trabalho online, que foi Pois criado há 3 anos e meio. Era para ser 4 semanas, estamos há 3 anos e meio. E é, cada vez mais se intensificando. 2 vezes por dia. pois E aí, é, o que é que os nossos irmãos espíritas falam? Para aqueles que acham que isso só pode ser feito em a casa espírita, porque ali tem um passe, ali tem a desobsessão, ali dentro daquele trabalho tem a desobsessão, tem o passe, tem a cura, tem o equilíbrio mental, ali você encontra tudo. Ali são um grupo que se reúne 2 vezes ao dia. pois é. Pois é, Lana. Muito, muito boa exemplo que você está dando. Todo mundo precisa estudar pensamento, pensamento e vida Exatamente. para entender o poder do pensamento, que é tudo, né? É o pensamento, é a atração. Você pensa, você emana, você tem aquela vontade do fundo do seu coração e esse pensamento, essa energia vai no universo, vai aonde você enviar. Você não tem que estar dentro de uma casa para receber ou para enviar, certo? É. É a passagem do centurião romano que procura Jesus para curar seu servo, e Pronto. até ele, que era um romano, não tinha nenhuma fé judaica, entendeu que Jesus podia curar à distância, né? E Então, já viu nós. essa cena do The Chosen? Lindíssima? Não, ainda não cheguei. Aí eu Linda, fico linda, linda. pensando, a Linda, nossa, filha. a nossa fé é pequena, porque, ó, vamos supor, a gente não acredita que Jesus pode curar à distância? Pode. E se não acredita também que Jesus está nos ouvindo? Pode. Então, por que que a gente não pode acreditar que Jesus pode me curar da minha doença? Por que que eu posso ler que Jesus curava os outros no passado e eu não acredito que Jesus possa me curar no presente, se eu pedir? Não dá na mesma? Jesus também não tá me ouvindo? Ou ele precisa estar fisicamente para me acreditar, né? Verdade. Então, é uma fé raciocinada também, né? A gente pode pensar também, ó. Porque as curas acontecem de acordo com a vontade do Pai, não de acordo com a nossa vontade. Aquilo que para a gente parece não cura, para o Pai é uma cura. Às vezes a Exato. cura é o próprio remédio, a doença é a própria cura, né? É o próprio remédio. Tem a passagem lá no E é Evangelho, onde vem de capítulo encontro, Alane, que 5. você estava falando anteriormente, quando, né, o pastor fala, Deus vai te curar, tenha calma, Deus vai te curar. Mas Deus já está te curando, está te mandando aquela dor para que aquilo saia
do teu espírito, saia do teu perispírito e fique no corpo. Tá ali, você já está curando. Você não tem que curar o corpo, você tem que curar o seu espírito. É o Verdade. espírito que tem que ser curado. Então, quando está passando do perispírito para o corpo, essa é a cura. Mas quem não entende quer curar o corpo. E Quer a curar gente o ainda corpo. acha que é o corpo. É, Exatamente. O Então a gente quer perispírito sanar o que corpo. dane. É, o perispírito que fica doente, tem que curar o corpo. Mas não é. Exato. É tipo, a lógica é essa mesmo. vamos tentar fechar. Deixa eu ver aqui, mais um. Aqui a Dá gente tempo. já viu. Agora pertenceria para sempre àquele Cristo amoroso e justo que era o Messias prometido. Nas emoções. Ah, o André falou que adorou o topete de Paulo aqui, de Saulo, né? Ah, não, aí, esse daí ele voltou normal, mas aí olha só o gelzão, olha só. Parece meio que um Então, Jesus meio. barba feitinha, né? Não, um Jesus meio Luan Santana, assim, meio bem Gente, galanzão. eu fico louca para achar as gravuras para ilustrar as passagens. Isso é. Vocês não têm noção do trabalho que dá fazer isso, mas eu faço com muito amor, muito carinho. No final, eu vou ter um livro de Paulo Estevam inteiro ilustrado. Mas vai mesmo. Com certeza. Está Ó, guardando esperem, tudo isso. Espero vai que ter você um esteja novo guardando. lançamento, Paulo Estevão, edição comentada e ilustrada por Elaine, hein? Em breve. Espero que ela esteja guardando isso numa pasta. Nossa, mas olha, eu tenho depois, se eu fizesse, divulgasse isso, eu tinha que ver gravura por gravura, os direitos autorais de gravura É por gravura. mesmo. Misericórdia, agora nem de pensar nisso, vamos lá. Nas Misericórdia. emoções extremas que lhe caracterizavam os sentimentos, passou a considerar o poder do evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Eu pulei alguma coisa, Ana? Não, 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 não. Não, tá. Queria mergulhar o espírito nas suas lições iluminadas e sublimes, banhar-se naquele rio de vida, cujas águas do amor de Jesus, olha que bonito, fecundavam os corações mais áridos e desertos. Aquela meditação profunda empolgava-lhe agora a alma toda. Nossa, que coisa linda. Antes de passar para você, amiguinho, vou passar, deixa eu falar. Quando eu li esse trecho aqui, eu relembrei daquilo que a gente fala muito aqui, que é o seguinte: é, nós temos, né? Todos nós temos as nossas potencialidades, né? Características do nosso espírito. Eu acho engraçado falar do nosso espírito, porque parece que são coisas separadas, né? A gente e o nosso espírito, que é uma coisa só, né? Mas as nossas potencialidades, né? Nossas potências. É, que elas se apresentam, de acordo com a nossa evolução espiritual, em desequilíbrio. A gente já falou algumas coisas aqui, né? E essas potências, e o André gosta muito de falar sobre isso também, elas não têm que ser abafadas ou anuladas, elas precisam ser trabalhadas, aperfeiçoadas e equilibradas. Joana de Anjos fala muito sobre isso. E eu admiro demais Saulo por conta disso. Por quê? Porque muitas potências que esse espírito tinha, que estavam voltadas para um lado negativo, agora ele está equalizando para um lado positivo. Da mesma forma que ele foi radical quando ele colocou na cabeça dele que essas pessoas esquisitas estavam contrariando a lei de Moisés e pegou toda essa força de ação dele para perseguir, vai ser a mesma emoção, ó, emoções extremas, que a Amanda colocou aqui. Nas emoções extremas que lhe caracterizavam, essas mesmas emoções extremas, a mesma potência ele vai colocar agora para esse direcionamento que ele vai dar em pregar o evangelho do Cristo, que ele vai se apaixonar por esse evangelho e vai colocar a mesma emoção, a mesma potência. Então, é a mesma característica, só que antes voltada, equalizada para um lado negativo, agora equalizada para um lado positivo. E assim são todas as nossas emoções, né? Todas elas. Fala, amiguinho. Eu ia comentar outra questão, né? Que eu ia comentar que. Primeiro que é muito. Saulo já tinha uma maturidade espiritual monstruosa, né? Por causa que ele não fica só no campo do conhecer
a Jesus. Ele vai, já vai conhecer, meditar, sentir, viver. É de já ver que mal apareceu Jesus para ele, ele já está meditando sobre isso, além de conhecer, está sentindo. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, que eu achei legal por causa que até então ele achava que os outros eram corações áridos e desertos. Aí agora ele entende que, eu também sou um coração árido e deserto. Verso passar, chegar no fundo do poço para ele entender que ele também era um necessitado, por mais que não se achasse, né? Então é bela aquela velha história quem precisa do médico não são os doentes, né? Na verdade, aqueles que não se reconhecem necessitados precisam de tanto quanto, mas é, aqueles necessitados já se reconheciam como esse terreno árido e deserto. Saulo, trocando em miúdos, né? Ele fez essa caminhada de primeiro ele achar que esse terreno árido e deserto eram os outros, para depois a vida vai mostrando para ele que aquele terreno árido e deserto que ele via exteriormente também estava dentro dele. Ele vira e mexe se perguntava, né? Por que que os outros têm essa paz e eu não? Enfim, né? E ele foi percebendo através dos lutos da vida, né? Pela perda da noiva, enfim, né? Por outras questões, que ele era um necessitado quanto. Aí quando ele abriu essa possibilidade dele ser um necessitado, aí que Jesus apareceu para ele, né? Nesse deserto exterior, mas também interior, né? Porque nasceu dentro do seu coração, para ele poder nascer. E da mesma forma somos nós, né? Jesus só vai nascer para nós, nosso coração, quando a gente se reconhecer como corações necessitados, corações áridos, que precisam ser fecundados pela misericórdia divina, enfim, né? E o foco principal, assim, é a gente ter coragem de olhar para isso, né? Como o Saulo está tendo aqui, porque, como a gente observou, ele é muito verdadeiro, né? Muito verdadeiro, é um coração muito Verdade. verdadeiro. Fala, amiguinho, fala. Não, verdade. Também tem essa questão, né, de ele é muito sincero na fé dele, ele quer acertar, né? Tive que mesmo anteriormente ele fazia o que ele fazia porque ele acreditava piamente que aquilo era o certo. Então Sim, ele vai muito atrás do que ele quer, ele coloca que é certo, né? Não é à toa que é o vaso escolhido, né? sim. E é muito verdadeiro, né? Porque é difícil a gente olhar isso que o André está falando aqui, que ele tá, esse exercício que ele está fazendo de olhando para dentro de si, agora ele se reconhece como esse coração árido, né, e deserto. E isso é muito difícil. A gente precisa, às vezes, chegar em dores grandiosas para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa vaidade e a gente conseguir chegar nesse olhar, ter coragem de chegar nesse olhar, né? Algumas vezes eu passei por algumas situações que me fizeram ter um olhar para dentro da minha vaidade. Em alguns momentos, eu passei por uma determinada situação que eu sofri bastante, só que essa situação que me fez sofrer me fez compreender e olhar para dentro de mim e enxergar o quanto de vaidosa eu tinha. Antes eu não enxergava. Se não fosse esse momento de sofrimento e de dor, eu ia continuar com o mesmo comportamento de vaidade, sem conseguir enxergar que aquilo ali era uma vaidade, me achando a certa, a dona da razão, né? E quem, graças a Deus, mais uma vez, conseguiu abrir meus olhos para isso foi o Marcos, meu companheiro, o mozinho que vocês conhecem. Quando a situação aconteceu e eu comecei a sofrer com aquilo, ele falou assim: Você já parou para olhar? Tudo bem, eu concordo com você que fulano fez isso de errado, ciclano fez aquilo de errado. Tudo bem, eu até concordo com você. Mas você já parou para avaliar o que você fez de errado e o que te levou a agir desse jeito? E aí ele falou, minha filha, olha bem, porque dentro desse comportamento tem uma vaidade muito ruim. E quando ele falou isso, parece que acendeu uma luzinha. Plim! E aí eu comecei a olhar para aquilo, aí eu afastei meu olhar para o que os outros estavam fazendo e comecei a perceber o meu comportamento e analisar o que me motivou a fazer isso de verdade. E aí eu fui olhando, fui olhando, e de fato, era uma vaidade doentia, assim, sabe? De me achar acima de todas as razões do mundo.
foi dolorido, né? Foi difícil. Não consegui ainda trabalhar toda a minha vaidade, não consegui, mas hoje eu já consigo olhar para dentro de mim e perceber que existe uma vaidade ali que precisa ser trabalhada. Então, não é fácil, é difícil e às vezes você precisa disso. Você precisa passar pela dor, né? Por um momento difícil para você poder enxergar isso dentro de você. Mas é muito difícil, viu? Mexer lá dentro é muito difícil. A vida é muito boa em nos mostrar quem nós somos de verdade, né? Nos fazer descer do cavalo, né? Cair do cavalo, como diz o ditado, né? E nos mostrar, por mais que a gente passe a vida inteira achando que a gente é a vítima, enfim, achando que o problema são os outros, uma hora, acho que para todo mundo na encarnação vem esse momento de encontro consigo mesmo, né? De deserto, que a gente é convidado a ver que a realidade não era aquela que a gente pensava, né? A gente tá se torcendo um pouco, né? Verdade. Bom, vamos terminar aqui. É, E aí ele fala assim, Ananias, meu mestre. Olha, gente, ele chamando Ananias de mestre. Quando que a gente ia imaginar Saulo de Tarso, né? Um doutor da lei importante, chamando Ananias, né? Um velhinho que recebeu ele ali com toda humildade, né? Simples, humilde, O velhinho sapateiro. de mestre. Mas vamos comentar sobre isso na semana que vem, que tem o estudo do amado, e depois também tem aqui a nossa A- irradiação. Ainda bem que a Gamaliel não tava aqui, porque senão a Gamaliel ia ficar com ciúmes. Eu sou seu mestre, mestre, né? Não, brincadeira. Vamos lá. O, Alguém quer o fazer mais pessoal, algum comentário para a gente terminar, encerrar aqui? a Eliane e a Paula colocaram no chat comentários. Ah, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos pro comentário do chat. A Eliane comentou assim, ó, Jesus pode curar sim, mas depende da nossa necessidade. Necessidade barra Ah, tá, merecimento. Da nossa necessidade, do nosso merecimento. Muitas vezes necessitamos passar por aquela doença. Sabemos que os sofrimentos bem suportados é uma alavanca para a nossa evolução. Exatamente, Eliane. E só a doutrina espírita aclara o nosso entendimento sobre isso, né? Não tem. Vocês cansam de me ver que eu defendo todas as religiões, todas. Todas elas têm uma razão de ser e de existir, né? Defendo todas. Porém, só a doutrina espírita esclarece a dor sem tirar de Deus a característica de amorosidade suprema, né? Só a doutrina espírita. A Paula colocou assim: ontem eu tive um despertar gigante do processo que fazia alguns anos atrás. Foi maravilhoso, muito maravilhoso. Que bom, amiga, é muito bom, né? Você estava falando aí da gente acordar. Ontem uma amiga me mandou uma mensagem um pouquinho antes do culto. Eu acho que isso é importante porque é a vivência que a gente tem no nosso dia a dia, né? E ela falando algumas coisas que ela se aborreceu com uma situação lá, uma situação bem ruim, bem delicada. E aí me veio aquele estalo, cara, o problema não é o que o outro está causando em você, é como você está reagindo para o que o outro está fazendo, né? Então o outro te dá uma caixa e aí aquela caixa não tem nada a ver com você, mas você vai aceitar tudo que aquela caixa está trazendo. Por quê? E aí foi 10 minutinhos antes do meu culto que eu vi a mensagem dela, como eu chorava, Elaine. E eu não conseguia parar de chorar, de tão emocionada que eu estava e agradecendo, porque eu estava entendendo as minhas histórias, sabe? Os meus processos. Não é que o outro seja, que você seja responsável pelo que o outro está fazendo, mas a partir do momento que você aceita aquilo torto, você está assumindo, assinando embaixo, né? E está agindo Verdade. igual, e está se estressando, e tá. Por isso que eu falei no início, que eu falei que meus cabelos pararam de ficar brancos, porque eu parei de me estressar, né? Uhum. Adoro fulaninho, mas fulano me estressa. Não, eu que me permito me aborrecer e me estressar com o que o fulaninho está trazendo. É, ontem foi muito bom, eu ainda estou reverberando isso. É muito bom. Esses pequenos despertar que a gente tem, eles são maravilhosos e são necessários, porque é isso mesmo, de fato, que você falou. Às vezes a gente pega
a carga do outro e traz para a gente, e carrega a carga do outro na gente, né? Ó, pessoas que chegam às vezes cheias de problema e descarregam em cima da gente, e a gente passa a vivenciar e se permitir achar que o problema, né, é da pessoa com a gente, não consegue enxergar que não. A pessoa que está doente, a pessoa que está com as questões dela, e ela descarrega na gente, a gente só permite que aquilo venha, né? A gente tem que aprender a deixar com o outro o problema que é do outro, né? E como disse a Paola, ninguém é tão poderoso assim que consegue tirar minha paz, né? Eu que permito, como disse a Paola, eu que permito tirar minha paciência, tirar a paz, tirar. Enfim, como que eu reajo não cabe ao outro, cabe a mim, né? Aí a Sabe? vida é isso. Eu não vou conseguir controlar o que o outro faz, ou como ele pensa, o que ele pensa a respeito de mim, enfim. Mas como que eu reajo, esse que é o objetivo da vida, né? A gente moldando esse reagir perante os estímulos da vida, né? Pra gente. Muito bom, queridos. Vamos encerrar então. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Quer fazer, Paola? Então faz, meu amor. Na vibe de tudo de bom de ontem, estão me ouvindo? Então, Sim, sim. que a gente possa serenar os nossos corações, nos conectar com o nosso divino que habita em nós, o nosso Pai maior, nosso irmão Jesus, nossos amigos espirituais que nos permitem todos esses aprendizados e ensinamentos, que a gente possa entender a orientação divina de como exercitar e praticar no nosso dia a dia esses exemplos de tanto amor, de tanta luz, de tanta bênção e de tanto cuidado, amor e carinho conosco e com os outros. Gratos por esse estudo tão lindo, preparado tão maravilhosamente bem, com tantas coisas para nos atentarmos para o amor, para a verdade que habita em nós, para a verdade dos ensinamentos de Jesus, para propagarmos isso nos nossos caminhos. Somos imensamente gratos e pedimos que estejam conosco na nossa caminhada, na nossa semana, nos auxiliando como olhar, como agir, como interagir, e que nos encontremos na próxima noite de estudos. Que aqueles que não puderam estar aqui recebam a iluminação, recebam o nosso carinho, recebam o nosso amor fraterno e que possamos estar juntos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Assim Senhor. seja, graças a Deus. Amores, obrigada, Paola. Obrigada, Boa amor. noite. Boa noite, Ótima Ricardo. semana. Um beijo grande para vocês. Obrigada a Fiquem com todos. Deus. Obrigada, obrigada, irmãs. Obrigada. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada, Paola, minha irmã. Tchau. Tchau, tchau.